De volta com o programa Igreja que se Renova, queremos agradecer a sua companhia, agradecer a sua audiência e, acima de tudo, a sua confiança. Queremos lembrar que você pode acessar o site www.tvcidade.net e ali conferir todos os horários da programação da TV Cidade, inclusive o programa A Igreja que se Renova. E é com grande satisfação que nós já falamos no primeiro bloco que estamos recomeçando o programa A Igreja que se Renova, esse canal de comunicação muito importante. Falamos no primeiro bloco com o Padre Paulo sobre essa história, né? Nascido no interior de Taubaté, no interior de São Paulo, melhor, uma trajetória muito interessante na igreja e desde o ano passado aqui na cidade de Joaçaba. Para nós começarmos esse segundo bloco, Padre, nós poderíamos falar da igreja. Certo? Muitas vezes se fala em igreja e não se sabe realmente o conceito dessa palavra tão importante. Padre Paulo, nós poderíamos conceituar, né? Eu poderia fazer essa pergunta, Padre, o que é igreja? Então, a igreja, chamada também Igreja Católica Romana, é uma igreja cristã aproximadamente com 2000 anos, né? Colocada sob a autoridade suprema do Papa, que é Bispo de Roma, sucessor dos apóstolos, ou seja, principalmente de São Pedro. Então ela é fundamentada na Palavra de Deus, fundamentada no próprio Jesus Cristo que vem aqui. Essa comunidade do povo de Deus, por assim dizermos. Isso é a igreja, onde se reúne, cada um de nós somos igreja também por meio do sacramento do batismo, que nos une a esse que Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros unidos a Ele por meio do sacramento do batismo. Existe uma frase muito famosa, uma frase que faz com que a gente pare e pense no seguinte sentido: a igreja está relacionada com a comunidade, nós passamos a fazer parte da igreja a partir do nosso batismo. A igreja não seria nada sem a comunidade não seria nada sem a igreja também. E aí fica aquela pergunta, muitas vezes às vezes nós nos sentimos até mal, no seguinte sentido: devemos amar ao próximo como Jesus amou a sua igreja. E a gente vê que o amor que Jesus teve por essa igreja é muito grande. Será que em algum momento das nossas vidas nós vamos conseguir amar ao próximo do jeito que Jesus amou a sua igreja? Veja, como nós falávamos há instante, a igreja é essa comunidade do povo de Deus, unida à cabeça que é Jesus, né? E o objetivo da igreja é a conversão ao ensinamento e à pessoa de Jesus Cristo, em vista do reino de Deus. Certo. Dentro dessa caminhada de igreja, ela então é a depositária da fé, do projeto do Senhor Jesus Cristo, né? E a caminhada dela então nos leva verdadeiramente, quer dizer, a igreja, você pergunta se a igreja pode existir sem o povo ou o povo, a igreja até pode existir sem o povo, entende? Sem a comunidade, mas perde-se um pouco do sentido dela, né? Porque é a comunidade do povo de Deus. Então, é por isso que ela está aí nesses 2000 anos, né? No mandato de Jesus Cristo, convidando, caminhando, chamando, uns vêm, outros não, para que eu, você, quem está nos assistindo, possa verdadeiramente, por meio da igreja, chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, do projeto dele, que toda a Sagrada Escritura vem dizer, Jesus resume numa só frase, num só pensamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a igreja então procura, seja aqui ou onde for, levar às pessoas esse projeto de amarmos a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Cai-se aqui, levanta-se ali. Então, o povo precisa sentir-se realmente igreja. Por quê? Se você chegar aqui, onde é que é a igreja matriz de Joaçaba? Fica em tal lugar. Tem como esse templo, essa construção, como a igreja, mas a igreja é vocês que nos ouvem. Eu lembro uma passagem que li na China, por exemplo, que um soldado dizia para um jovenzinho chinês cristão católico: destruímos a sua igreja. Ele derrubou o templo, a construção, e eles não têm importância, porque a igreja sou eu,
onde Cristo quer estar dentro de mim, essa igreja viva. E muitas vezes nós ficamos no sentido de igreja como esta construção. E quando a pessoa dá este passo adiante de ver que Ele é a igreja, o templo vivo do Espírito Santo de Deus, ele passa então a amar o Senhor ainda mais e o esforço de amar a si mesmo e principalmente o outro. O Padre Paulo falou dessa história familiar, de uma família comprometida com os valores cristãos, com os valores católicos. E quando a gente fala em igreja, eu posso tornar minha casa, a minha família, dentro da minha casa pode ser um grande templo sagrado, a minha casa pode ser igreja? Tanto pode como deve. Por quê, Deon? Lá nos anos de 1968, 69 mais ou menos, o tão saudoso Papa Paulo VI passava e comunicava e convocava a todo o povo de Deus, principalmente os cristãos católicos, de fazer com que a sua casa, mesmo que fosse um casebre ou uma mansão, uma igreja, veja bem o termo, doméstica, tá? O esposo, a esposa, os filhos, e tendo como centro dessa igreja doméstica Jesus Cristo. Aqui, como nós estamos nesse recinto sagrado que é a catedral, né, é onde então, seja semanalmente, durante a semana, ou sábado, ou principalmente no domingo, no dia do Senhor, que toda essa igreja doméstica vem para agradecer, para pedir forças e se comprometer um pouco mais no dia a dia. Eu costumo dizer ao povo em alguns momentos, né, principalmente quando aqui cheguei e passei por todas as comunidades, que esse local, ou seja, as capelas onde vamos celebrar nas comunidades, que é como um posto de gasolina ou então um supermercado. O que você vai fazer num posto de gasolina? Normalmente é abastecer o carro, álcool, claro, gasolina, enfim. No mercado, o rancho para a semana ou para o mês, conforme as suas possibilidades, não é isso? Correto. Porque se você não tiver bastante combustível no seu carro ou a sua despensa com uma sobra, como é que você vai poder ajudar o outro que precisa de 1 litro de gasolina? Se o tanque do seu carro está já na reserva. Ou se lá na despensa está quase não tem mais nada. Também aqui de você vir, o fiel vem para abastecer-se de Deus. No sentido da oração, da fé, da força, para primeiro dar este combustível para si, para a família e para aquele outro, a outra que vem e diz, olha, estou precisando de uma ajuda. Esse é o sentido cristão, de um estender a mão para o outro, entende? Então, evidente, tomar a Deus, vocês que nos assistem neste momento, que a sua casa, também o seu ambiente de trabalho, seja uma igreja, um trabalho onde tenha Cristo como centro. Acontecendo isto, lá dentro da família em particular, não vai haver aquelas brigas, competições que às vezes o mundo nos leva a isso. Se vier a ocorrer um desentendimento, alguma coisa, em nome do Senhor como igreja, ele diz, olha, vamos fazer as pazes, vamos dar e receber o perdão do outro. Lá no trabalho a mesma coisa, não é um querendo puxar o tapete do outro. Isso vai acabar quando verdadeiramente a gente se sentir igreja e tendo como centro e Senhor da nossa vida esta cabeça que é Jesus Cristo. E aí então, isso é como um todo. Padre Paulo, nosso muito obrigado. Com certeza voltamos na semana que vem com outros assuntos interessantes. Valeu, Deon. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.